Funções gráficas, assunto importantíssimo, uma geral aí, depois que você assistiu função de primeiro grau ou função polinomial, segundo alguns autores, função de segundo grau, função exponencial e função logarítmica, recaímos numa geral de funções, tá ok? Então, aula extremamente importante, você vai aprender tudo sobre gráficos para ter um ótimo desempenho nos seus objetivos. Vamos começar? A nossa introdução diz o seguinte: a construção de gráficos estabelece uma relação entre uma grandeza independente, que como você já sabe, é chamada de abscissa, x, e uma relação e uma dependente, chamada de ordenada, y, onde escrevemos y em função de x. As principais relações são descritas a seguir. Se ligue que agora você consegue entender a construção de um gráfico estabelecendo essas relações que nós vamos mostrar. A primeira delas é extraordinária. Y é igual a vezes x, com a sendo uma constante. Essa constante, gente, é 2, 3, raiz de 5, é uma constante real, ok? Então, y é diretamente proporcional a x. Então, ó, preste atenção. Toda vez que tiver um númerozinho aqui multiplicando x, nós temos o caso de que y é diretamente proporcional a x. Então, vou dar um exemplo para você, ó. Y igual a 5x, percebeu? Então, o que é que acontece? Ó, quando x é 1, y é 5. Quando x é 2, y é 10. Ou seja, ao dobrar o valor de x, o valor de y dobra. Então, quando é que uma função estabelece essa relação diretamente proporcional, você já aprendeu que é uma função afim lá da função do primeiro grau, ok? Então, não esqueça, toda vida que você tiver um formato desse tipo aqui, com a sendo uma constante e um número, a reta vai sair da origem e tem uma relação diretamente proporcional, ou seja, um foguete. Perfeito? Tranquilo? Legal demais, né? E quando a relação é com x ao quadrado? Aí nós caímos no caso da função polinomial do segundo grau, aquela em que tem b e c igual a zero. Então como é que você identifica? Muito fácil, vai ter um x ao quadrado aqui com uma constante multiplicando x ao quadrado. A gente disse que o y é diretamente proporcional ao quadrado de x. O que é que isso significa? Que se o x dobrar, o y aumenta 4 vezes. Olha um exemplo para você. Eu peguei a função y igual a 5 vezes x ao quadrado, onde a constante é o 5 aqui. Então o que é que acontece aqui, ó? Quando x é 1, vamos substituir aqui, ó. 5 vezes 1 ao quadrado, dá 5. Quando x for 2, 2 ao quadrado, 4 vezes 5, 20. Ou seja, você percebeu que o quê? Quando o x dobra, o y quadruplica. Então não esqueça, y é diretamente proporcional ao quadrado de x. Percebeu? Concorda comigo? Beleza! Próxima função. Y é igual a vezes x elevado a n. O que é que acontece agora? Y continua sendo diretamente proporcional, só que agora é a potência de x. Olha aqui o exemplo, ó. Y igual a 5x ao cubo. Então o que é que acontece aqui? Quando x dobra, o y aumenta quantas vezes? Show! 8 vezes. É isso mesmo. Então, ó, x dobrou, 2 ao cubo, 8. Aumenta 8 vezes. Aí como é que acontece no gráfico? Ó? Quando x é 1, vamos comigo. 1 ao cubo, 1 vezes 5, 5. Quando x é 2, 2 ao cubo, 8 vezes 5, 40. Ou seja, quando x dobra, o valor de y aumenta 8 vezes. Carlão, me diz aí, meu irmão, por que 8 vezes? Meu gameta, porque é x ao cubo. Ah, Carlão, entendi. Como é o cubo, né? Dobrou 2 ao cubo, 8. Carlão, pensei que era 6. Que é isso, meu irmão? 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Ai, Carlão, é mesmo. Desculpa aí, meu irmão. Você achou, meu irmão, que eu não desculpar não, beleza? Esse caso é top. O caso do inversamente proporcional. O caso da rede. Hã? Rede? É, porque parece uma rede, né? Ó. É mesmo, Carlão. Vamos balançar para comemorar o meu sucesso. Então vem cá, ó. Como é que você reconhece uma relação inversamente proporcional? A constante agora está aqui e o x fica na parte do denominador. Olha que legal, ó. Y de um lado e x do outro na parte de baixo. Y e x são inversamente proporcional. O que é que isso significa, inversamente proporcional? Se o x dobra, o y cai à metade. Se o x triplica, até essa parte, né, Carlão? Meu irmão, você é uma supernova, é uma constelação de nêutrons. Eita, olha aí, Carlão. Então, ó, comigo, ó. Quando x é 1, y é quanto? Olha a função, 10 sobre x. Quem é a constante? 10. Um exemplo qualquer, uma constante qualquer, né? Quando x é 1, ó, 10 dividido por 1, vem aqui comigo, ó. Quando x é 1, y é 10. Carlão, quando x é 2, Carlão, quando x é 2,
10 dividido por 2, 5. Então vem comigo. Não é inversamente proporcional? Você concorda que é inversamente proporcional? Então o que é que isso significa? Quando o x dobra, o y cai a metade. Então é por isso, ó. X dobrou, 1 para 2, o y que era 10 caiu para 5. Não esqueça, relação inversamente proporcional. Como é que eu reconheço isso numa função? A constante fica aqui, ó, e o x fica embaixo. E o exemplo que a gente deu foi 10 sobre x. Perfeito? E aí você pode mostrar agora um exemplo muito interessante, que é exatamente a função recíproca. Alguns autores até nem falam nela, mas aí eu trouxe para você. O que é a função recíproca? É aquela função do formato y igual a 1 sobre x. Só que agora a constante é 1, né? Observe que aqui A é uma constante qualquer. E quando essa constante é 1, aí a gente recai em várias aplicações. Por exemplo, lá no estudo dos gases, naquela transformação isotérmica, nós temos um caso desse da função recíproca. Embora lá na física não tenha essa ênfase matemática. Mas o gráfico é como? É esse tipo aqui, ó. É um gráfico que é exatamente gráfico rede. Só que o gráfico apresenta exatamente uma condição de ser uma hipérbole equilátera. Aí já é um aprofundamento. Embora nós já tenhamos gravado na parte de cônicas hipérbole, dá uma olhada lá, você pode deduzir que quando a função é y igual a 1 sobre x, ela é uma hipérbole equilátera. Muito show, né? Caramba, o que danado é isso aqui desse lado? Pois é, desse lado aqui é quando o x fosse negativo. Então quando o x for negativo, acontece isso aqui. Tá ok? Então é a hipérbole equilátera chamada função recíproca. Então se ligue, porque pode ser que numa contextualização de física eles possam fazer uma menção a isso, aí você já sabe, né? Transformações isotérmicas são aquelas em que tem uma hipérbole equilátera como gráfico. Ok? Perfeito? Muito bem. O y também pode ser inversamente proporcional a uma potência de x. O gráfico segue o mesmo padrão, né? Já que o x é embaixo, ele segue o mesmo padrão. Agora, o que você tem que ter cuidado é só na relação inversa mesmo. Porque ó, o y é inversamente proporcional à enésima. Caramba, nunca entendi essa palavra enésima. Pois é, enésima, gente, é um n qualquer. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4. Então, às vezes, a função tem uma relação com x elevado a n. O exemplo que eu estou pegando aqui é x ao cubo. Ó. Então, y é inversamente proporcional a x ao cubo. Vamos lá, antes de você ver no gráfico, o que significa isso? Se o x dobra, vamos lá, dobrou 2 ao cubo, 8. Então quer dizer que o y vai diminuir 8 vezes. Então entenda, como é y inversamente proporcional ao cubo de x, quando x dobra, quanto é 2 ao cubo? 8. O y vai cair 8 vezes. Aí vem comigo aqui para esse exemplo dessa função, y igual a 16 sobre x ao cubo. Quando x é 1, ó, 16 dividido por 1 ao cubo, 16. Quando x é 2, ó, 2 ao cubo é 8, 16 dividido por 8 dá 2. Então é aquilo que eu falei, ó, quando x dobra, o y diminui 8 vezes. Legal? Perfeito? Bom, e aí, gente, a função raiz apresenta agora um pouquinho de diferença. Ele não é mais inversamente proporcional. Ó. O x agora fica ao lado do a. Ele é uma relação direta. Agora, cuidado. O x está dentro da raiz, gente. Como o x está dentro da raiz, o que é que isso significa? Se o x quadruplicar, olha, bota aqui, o x está dentro da raiz, Carlão. Quadruplicou 4. Quanto é a raiz de 4? 2. Ih, Carlão, como é complicado. É não, meu gameta. Ó, x quadruplicou 4. Quanto é a raiz de 4? 2. Então a gente disse que o y é diretamente proporcional à raiz quadrada de x. Ou seja, se o x quadruplica, quanto é a raiz de 4? 2. Então diz pra mim aí, se o x aumentasse 9 vezes. Beleza. Parabéns a você. Dá 3. Porque quanto é a raiz de 9? 3. Muito bem. Então o y é diretamente proporcional à raiz quadrada de x. Então um exemplo aqui pra você. Ó. Quando x é 0, y é 0. Quando x é 1, vamos lá. Raiz de 1, 1. Quando x é 4, Carlão. Raiz de 4. 2. Quando x é 9, Carlão, raiz de 9, 3. Ou seja, o gráfico ele vai fazendo assim, ó, né? Tende a se estabilizar.
Ok? Não esqueça da função raiz. É aquela função em que o x está dentro da raiz. É óbvio que eu posso escrever raiz de x de um outro jeito. Ó, lembre lá das aulas de potenciação. Raiz de x pode ser escrita como 1 sobre 2, né? Toda raiz pode ser escrita com expoente fracionário. Então, ó, 1 sobre 2, x elevado a 1 sobre 2. E aí eu dou um outro exemplo, se fosse x elevado a 1 sobre n, a raiz de n. Qual é o detalhe que eu quero dizer a você? Quanto maior o índice do radical, mais fechadinha vai ser a curva. Observa, ó, quando x é 1/2, ela vem pra cá, tá vendo? Ó? Se fosse x elevado a 1/5, então a curva desce mais um pouquinho. Tem esse detalhezinho aí pra você. Não é fantástico? Muito bem. A função escada, ou gráfico escada, ele é muito interessante. Andou caindo aí no Enem, é bom você ficar ligado. Porque ele trabalha, gente, com aquele negócio de bolinha fechada, bolinha aberta, intervalo. Então, olha esse exemplo aqui o gráfico ou função escada. Inicialmente ele está constante, aí de repente desce para outro nível, de repente desce para outro nível, de repente desce para outro nível. Aliás, é por isso que o nome é escada, né? Ah, cara, eu entendi. É, a escada porque ele é constante, desce, constante, desce, constante, desce, constante. Se você não está conseguindo visualizar direito, eu estou mostrando a você o seguinte, ó. Isso aqui, por exemplo, é uma questão contextualizada que mostra a quantidade de poluentes em função do período de tempo. Então esse gráfico está mostrando, ó, que entre 1 e 2, atenção, câmera, foca aqui, câmera, ó, entre 1 e 2, a quantidade de poluente é 200 ml. Entre 2 e 3, a quantidade de poluente é 100, ou 100 e pouco. Entre 3 e 4, a quantidade de poluentes é esse valor aqui, ó. Um valor intermediário deve ser em torno de 125, né? Entre 4 e 5, a quantidade de poluentes é 100. Ou seja, à medida que o tempo vai passando, a quantidade de poluentes vai diminuindo. Só que ela diminui de forma abrupta, ou seja, de forma direta. Ela está num valor e desce para outro. Explicando melhor. Acompanhe comigo aqui o exemplo. Ó, atenção. Bem devagarinho, câmera, foca aqui. Dá um zoom aí no seu YouTube. De 1 a 2, a quantidade de poluentes é 200. Tá vendo? Ó? Só que tem um detalhe, ó. Não sei se você está conseguindo perceber, a bolinha é aberta. Eita, cara, não tô vendo não, meu irmão. Usa o olho de Tandera, usa a visão além do alcance, meu irmão. Vem aqui comigo, ó. Quando for 2, não pega 200. Então, cuidado, ó. O nosso intervalo começa em 1, bolinha fechada, menor ou igual a n, que é menor que 2. Então, entenda. O menor que 2 significa dizer que não é 2. Bolinha aberta. Porque quando for 2, caiu a escada. Desce para o outro nível. Então, de novo, 2 não é 200. 2 desceu para um nível de 160 aproximadamente aqui, ó. 160. Porque aqui é 150, não sei se você está vendo. 160, 170, 180, 90, 200. Então, quando for 2 a 3 é 160. Só que quando chega em 3, não é 160. Ó. Em 3, bolinha aberta de novo, já desce para outro nível, já desce para o 125, ó, o meio entre 100 e 150. Ou seja, os valores vão mudando quando chega no final do intervalo. Então chegou no 125, né? Então 125 vai de onde? De 3, ó, bolinha fechada no 3, até o quarto, bolinha aberta, 125. Por quê? Quando chega no 4, o gráfico desce para 100. Né? Aqui tá errado. Ô, produção, tá demais isso. Aqui é 100, produção. Ei, meu gameta, ajeita aí essa produção, não tem jeito não, gente. Eu disse, mas você não conhece algum roteirista bom, não? Eu tava com um roteirista aí de guerra civil, mas o cara não tá dando certo aqui nas minhas aulas, não. Aqui é 100, ó. Bota aí, meu gameta, 100. Oxi. Então, ó, quando é 4, vai até 5. Aí 5 é bolinha o quê? Aberta. Então, de novo, ali é 100 a última parte. Entendeu o gráfico escada? Muito legal. Não é isso? Beleza. Aí agora, a gente apenas dá aquela retrospectiva de coisas que você já conhece, né? Eu queria que você assistisse os nossos vídeos de função polinomial do primeiro grau, incrível, né? Então vamos lembrar. Quando é que uma função é do primeiro grau ou polinomial do primeiro grau? Porque alguns autores dizem que função não tem grau. Então, y igual a x mais b. Então, ó, quando A é positivo, a reta sobe. Lembra comigo? Quando A é negativo, a reta desce. E o detalhe, né? A reta sempre corta o eixo y no ponto B. Parabéns! E a do segundo grau, você ainda lembra? Pois é. Y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Aí lembre comigo, com cavidade para cima, o que está ao lado de x ao quadrado é positivo. Com cavidade para baixo, o que está ao lado de x ao quadrado é negativo. Ok? Perfeito? Entendeu direitinho? Muito bem. Aí chegamos a essa função incrível, também está na nossa postagem, vídeos incríveis, função exponencial.
Galera, o que é função exponencial? É quando tem uma letra no expoente. Ah, por isso que o nome é exponencial. Muito bem, é uma função dos reais em reais positivos. Esse é um negócio interessante. Você deve ter assistido a nossa postagem de funções introdução. Lá eu explico bem direitinho essa história de domínio e contradomínio, ok? Então é uma função que tem domínio nos reais e contradomínio nos reais positivos. Ou seja, só podem assumir valores reais positivos. Então a função exponencial, ó, se A elevado a x, se o A for maior que 1, o gráfico é desse formato aqui, ó. Por exemplo, crescimento de bactérias, de população, sempre é um gráfico desse tipo aqui, função exponencial. Juros compostos, a própria PG pode ser associada dentro de condições de domínio e contradomínio como uma função exponencial. E se o A for entre 0 e 1, aí o gráfico é desse tipo aqui, decrescente. Por exemplo, decaimento radioativo, depreciação de veículos, tudo isso segue o padrão da função exponencial. Uma função que tem muitas aplicações na natureza e nos campos aí da ciência, ok? E finalmente ela que você se apaixonou, inclusive os vídeos de função logarítmica, você deve ter achado legal, né? Se você ainda não assistiu, eu sugiro que você assista Teoria Função Logarítmica, um vídeo incrível, onde eu explico logaritmos detalhadamente para você entender. E a função logarítmica, ao contrário da exponencial, o domínio dela é reais positivos. Atenção, só pode ter valor positivo de x em reais, que é o contradomínio, ou seja, ela pode ter qualquer valor no eixo das ordenadas. Então, ó, quando A é maior que 1, o gráfico da função logarítmica é assim, ó. E quando o A é entre 0 e 1, o gráfico é desse tipo aqui, tá? Apenas uma curiosidade. Por que a função logarítmica corta no x igual a 1? Log de 1 na base A. A elevado a quanto que dá 1? Ai, cara, eu não entendi não. Tem que assistir a teoria de função logarítmica, meu irmão. Então, quando x for 1, ó, A elevado a quanto que dá 1? 0. Por isso que corta no 1, porque o y é 0 quando x for 1. Carlão, tô achando muito massa, Carlão. Pois é, meu irmão. E aí, as funções trigonométricas? Você já assistiu nossos vídeos de funções trigonométricas? Se você está assistindo o vídeo aí ainda em 2016... ainda vai ser gravada a aula de funções trigonométricas, inclusive um vídeo que eu estou preparando com exclusividade para você em 2017, tá? Funções trigonométricas, seno e cosseno, segue essa ondulação que lembra muito o estudo lá na física das ondas, né? Principalmente aquela parte de movimento harmônico simples. E a função modular, que também está vindo em 2017, é uma função que eu só posso adiantar o seguinte, é uma função que ela sempre trabalha no eixo y positivo, ou seja, nos reais positivos. Então é assim, ó, a função vem normalmente, ao invés da função descer, ó, é como ela rebatesse, ou seja, simetria em relação ao eixo x. Simetria foi estudada em funções de introdução também, então você dá uma simetria. Ou seja, a função modular parece aqui nos alienígenas, né? Ela nunca pode assumir y negativo, é sempre acima do eixo x. Perfeito? E aí, gente, chega uma parte que você tem que ter muito cuidado. Eu vou dar muita ênfase nisso lá na parte de funções trigonométricas, mas por enquanto eu vou pedir que você se concentre agora, porque essa parte costuma ser uma parte muito minuciosa e eu quero que você realmente entenda essa parte de como é que um gráfico pode transladar, ir para cima, ir para baixo, ir para a direita e para a esquerda. Isso vai ser decisivo. Opa, ia caindo, a produção, o estúdio novo, gente, você viu que eu ia cair, né? É tudo ao vivo, é fantástico. Então, na parte de funções trigonométricas, você vai ter dilatação, contração, expansão, ou seja, o gráfico pode se deslocar. Então, para que você possa entender isso, eu queria já dar essa breve introdução nessa aula fantástica de gráficos. Então, tudo começa assim, ó. Imagine que você tem um gráfico de uma função fx. Dá uma olhada nessa função aqui, ó. Quando você estiver assistindo nossa aula de polinômios, você vai ver que isso aqui já tem 3 raízes reais. Inclusive, você sabe, né? 3 raízes quer dizer que já tem que ser no mínimo do terceiro grau. Mas vamos deixar isso para polinômios na nossa postagem aí em 2017. Então vamos lá. Aí eu quero o gráfico de g de x igual a menos f de x. Então de novo, ó, esse é o gráfico de f de x. Então olha, preste atenção a isso aqui, ó, gráfico de f de x. Aí se você tiver g de x igual a menos f de x, o que é que o gráfico de g de x vai ser? Simetria em relação ao eixo x. Gente, é o seguinte, lembra da simetria em relação ao eixo x em função de introduções? Então você pega o gráfico da f de x, atenção, o gráfico de f de x é esse mais escuro. Ó. Aí a g de x, como é menos f de x, ela rebate o f de x. Ó. F de x está aqui, g de x vem aqui para baixo. Ó. F de x está aqui, g de x vem aqui para baixo. F de x está aqui, g de x vai para cima. Ou seja, toda vida que apareceu menos aqui, há um rebatimento da função, ou seja, uma simetria em relação
ao eixo X. Perfeito? E se o menos estiver dentro do X? Olha a sensível diferença. O menos está fora, o gráfico é simétrico em relação ao eixo X. Se o X estiver dentro, aí a simetria em relação ao eixo Y. Então vamos lá. Gráfico de fx, cadê ele? Ó? Fx está aqui. Aí o g de x, gente, ele rebate em relação ao eixo Y. Ele vem pra cá, ó, atenção, ó. Vira a folha. Ixi, cara, eu entendi. Simetria em relação ao eixo Y, né? O rebatimento em relação ao eixo vertical. Fantástico. Isso quando o x está negativo dentro do f aqui. Ok. E se você tiver uma função em que você soma uma constante? Olha como é fácil, gente. Somar uma constante quer dizer que o gráfico sobe ou desce. Pensa comigo. Se essa constante aqui for positiva, o gráfico subiu. E se a constante for negativa, o gráfico desceu. Então vem comigo, ó. Tá vendo o gráfico de f de x? O pretinho, ó, o mais escuro? O g de x subiu. Então me diga, esse k aqui, como o g de x subiu, ele é positivo ou negativo? Meu irmão! Show! Então olha a observação, ó. O gráfico g de x é uma translação, ou seja, ele sobe ou desce. É uma translação vertical. A subida vertical, ou para cima ou para baixo. Entendeu? Translação vertical para cima ou para baixo. Se o k for maior que zero, que é o que está mostrado, por isso que eu destaquei em amarelo, o gráfico sobe. E se o gráfico for negativo, ele desce. Então o exemplo que eu escolhi foi f de x mais 2. Então isso quer dizer que o gráfico de g de x vai subir 2. Então, por exemplo, se aqui fosse 1 mais 2, você botaria aqui 3. Então lembre, toda vida que estiver somando, você sobe o gráfico. Se estiver subtraindo, o gráfico desce. É a chamada translação vertical. Ok? Aí agora, cuidado, porque se estiver dentro do x, dentro da função, olha a diferença. Aqui está fora. Mas se estiver dentro, aí não é uma translação vertical. É a chamada translação horizontal. Então vem para cá. Quando estiver dentro do parênteses, ou ele vai para a direita ou vai para a esquerda. Aí cuidado com o que eu vou dizer agora. Ó. Se o k for maior que zero, ele não vai para a direita, ele vai para a esquerda. Ai, Carlão, como é complicado, meu irmão, se liga aí. K positivo, o gráfico vem para a esquerda. E K negativo, ele vai para a direita. Vamos a um exemplo para você compreender. O exemplo que eu peguei foi x menos 2. Está percebendo ali no canto? X menos 2? Percebeu? Então veja bem, x menos 2, o k é o quê? Menos 2, o k é negativo. Então o gráfico vai para onde? Direita. Então, ó, f de x, quando o k é negativo, ele vai para a direita. Talvez você pergunte, isso não tem lógica. Deixa eu lhe convencer. Galera, qual é o valor de x que faz com que aquilo ali fique zero? X menos 2, 2. Então é como se fosse assim, ó. Se fosse f de x, x é zero. Como é x menos 2, x tem que ser 2 para zerar. Ah, entendi. Quer dizer que o negativo quer dizer que o x tem que aumentar para poder zerar. Mais ou menos isso. Perfeito. Então lembre. Mais uma vez. K negativo, o deslocamento é para a direita. E se o K fosse positivo, o deslocamento seria para a esquerda. O caso mostrado, está em amarelo, é deslocamento para a direita, porque o K é negativo. Ok? Perfeito. Aí aparece o caso em que o K fica ao lado do f de x. Agora ele está multiplicando. É a chamada dilatação vertical. Ou seja, o que é a dilatação vertical? Dilatação é como se fosse uma xerox ampliada ou reduzida. Então esse K aqui, ele apresenta a seguinte característica. Se ele for um K maior que 1, o gráfico sobe um esticamento vertical. Ele faz... Fica mais arreganhado assim, ele arreganha. E se o K for entre 0 e 1, ele faz isso. Ó. Ok? Então, por exemplo, nesse caso que eu estou mostrando, o K é positivo e maior que 1. Ó. Maior que 1. Então o gráfico da g de x sofre um esticamento vertical. Ó. F de x é esse preto aqui. E o g de x, ó, ele foi esticado. Ó. Não é uma translação, ele estica. Você pega dos dois lados e estica. Ó. Na translação ele sobe por igual. Aqui não, ele estica dos dois lados. Ó. Isso ocorre se o K for maior que 1. E se o K for entre 0 e 1, ele encurta. Aí eu lhe pergunto, e se o K fosse negativo? Você lembra que ele inverte o gráfico? Veja o primeiro caso de simetria. Tá? Eu vou deixar para você pensar que é um casinho um pouco mais complexo. A nossa ideia é só você entender com K maior que 1, esticamento vertical, entre 0 e 1 ocorre um estreitamento. Olha esse caso agora que o K fica dentro do parênteses.
Quando o K fica dentro do parênteses, aí a gente já fala em dilatação horizontal, assim ó, ou esticamento horizontal, encolhimento horizontal, certo? Então vamos lá, o K, ó, se o K for maior que 1, ele encolhe na horizontal, ou seja, se o K for maior que 1, ó, o gráfico faz isso, ó, ele encurta. E se o K for entre 0 e 1, ó, ele alonga, ele estica como se fosse uma borracha assim que você estica, entendeu? Então esse caso que eu estou pegando é um valor de K igual a 1/2. Atenção aqui comigo, câmera, produção, 1/2, K 1/2. Então como K é entre 0 e 1, ocorre um esticamento horizontal. Então, olha essa sutileza, K entre 0 e 1, ele estica horizontalmente, ou seja, o gráfico, o f de x, olha aqui o f de x de preto, ó. Vamos esticar como uma borracha? Veja, caramba, que esforço, pois é. O esticamento horizontal, porque o K está entre 0 e 1, o valor que eu peguei ali foi 1/2. E aí, gostou da nossa revisão? Friso que essa última parte você precisa anotar detalhadamente, tá bom? Que são casos em que pode aparecer eventualmente numa questão. Temos um exercício daqui a pouco sobre isso. Um grande abraço.